Esse vídeo tem como objetivo simular um race condition, um problema que acontece na programação concorrente. A gente vai precisar de um exemplo para que você consiga visualizar esse problema. E nosso exemplo será o seguinte: eu vou criar uma classe chamada TestThread, cujo objetivo é incrementar uma variável estática 10.000 vezes. Então vamos lá. Estou na minha classe TestThread. Eu vou criar uma variável chamada contador e vou estender a classe thread. Portanto, vou sobrescrever o método run e dentro do método run eu vou ter um for que vai incrementar o meu contador, a minha variável contador, 1000 vezes. Eu vou escrever um método chamado incrementar e aqui embaixo eu vou implementar esse método chamado incrementar. Contador mais. Uma classe bem simples. Então o objetivo é vir aqui e incrementar esse contador 10.000 vezes. Perfeito? Eu vou ver na class main aqui no método main. Vou criar dois threads e vou mandar executá-los. E eu quero que vocês percebam o seguinte. Veja aqui. Se eu tenho duas threads executando esse código do método run, que simplesmente incrementa uma variável estática 10.000 vezes, ao final da execução das duas threads, quanto que deveria ser, qual é o valor que deveria estar dentro da variável contador? Se você pensou 20.000, você está certo. Mas veja aqui a execução. Veja o que acontece. Eu vou dar join nessas duas threads. Ou seja, eu vou pedir para aguardar até que o método run dessa TT1 aqui tenha sido terminado, e TT2 também tem que ter terminado. Eu preciso pegar qualquer thread aqui e mostrar o valor do contador. Ele é uma variável privada, então eu vou precisar criar um método para retornar o valor do contador. Vou chamar de getContador, return contador. Ok, então mandei iniciar uma thread paralela, mandei iniciar uma segunda thread também que vai ser executada de forma paralela, e essas duas linhas aqui dizem o seguinte: espere, esse programa, essa instrução ela vai bloquear a thread main até que o método run da thread 1 tenha terminado o seu trabalho, tenha terminado de ser executado. A mesma coisa aqui no TT2, somente quando o método run tiver encerrado a sua execução, a thread main vai ser liberada para o processamento. Então, após esse comando de TT2 aqui,
eu estou certo de que os fors que eu coloquei dentro do método run, esses fors aqui, eles encerraram a sua contagem. Então, eu posso pegar qualquer thread, porque é uma variável estática, e mandar imprimir na tela. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Vou colocar aqui contador e posso pegar a TT1 ou a TT2. O objeto TT1 ou o objeto TT2 não vai fazer diferença, porque a variável é estática. Bem, então, como eu estava dizendo, eu executo duas vezes o método run, só que paralelo, de forma concorrente, e a variável contador espera-se que tenha 20.000, não é? Quando eu executo isso, veja só o resultado. $20.000. E você está contente, vocês devem estar felizes aí, porque é 20.000. Mas vamos executar mais vezes esse programa e vamos observar o resultado. Veja só. O que será que aconteceu aqui? Nessa execução foi retornado 10.000. Vamos continuar executando. 20.000, 20.000, 20.000. Olha só, o valor após a quinta ou a sexta execução, o valor de contador agora foi menor do que 20.000. Isso acontece porque cada thread pode pegar o valor da... É mais fácil se eu explicar através do código. Você pode decompor essa instrução contador da seguinte forma. E você pode fazer isso aqui, contador igual a tmp mais 1. Então você substitui essa forma de escrita aqui por essa aqui. E aí você começa a entender o que está acontecendo. Bom, se as threads são concorrentes, significa que o escalonador de threads pode acontecer dele ativar uma das threads e uma das threads vir aqui e colocar o valor de contador. Vamos supor que é a primeira passada no for. Então, contador vai para dentro de TMP e TMP fica igual a 0. Essa thread perde a execução e o escalonador escalona a segunda thread. Na segunda thread vai ser executado o mesmo código. O TMP é igual ao contador. Quanto vale o contador nessa passada? Vale 0. Bem, por algum motivo o escalonador tirou a thread 2 de execução e ativou a thread 1 novamente. Então a thread 1 tinha tmp igual a 0. Agora ela vai executar a próxima instrução. Qual que é a próxima instrução? A próxima instrução é contador igual a tmp, que nesse momento vale 0, mais 1. Ok. Bem, encerrou o método. O escalonador foi lá e ativou a thread 2 novamente. A thread 2 estava nessa linha de execução aqui. Ela tinha acabado de executar a tmp igual ao contador, que era 0, e contador, agora ela vai executar a próxima instrução. Contador igual a tmp mais 1. Tmp ainda vale 0 nessa thread. Lembre-se que ela perdeu o tempo de processamento para a thread 1. Então, contador é igual a 0 mais 1. Então, foram duas passadas em threads diferentes e o contador ainda é igual a 1. Se você executar esse programa diversas vezes, você vai ver que todos os valores que forem diferentes de 20.000
vão ser menores do que 20 mil. Eles nunca vão ser maiores do que 20 mil, certo? Esse problema se chama race condition. O que nós podemos fazer para acertar esse tipo de problema aqui? Bom, precisamos sincronizar a execução do método. Nós fazemos isso utilizando a palavra-chave synchronized. Veja só, então tudo bem. Se você acredita que se você colocar essa palavra-chave aqui, synchronized, os problemas vão ser resolvidos? Será que vai? Vamos fazer? Vamos lá, contador mais. E vou executar novamente. Na segunda execução, eu já tive um valor diferente de 20 mil. Isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque colocar a palavra-chave synchronized aqui no método é equivalente a dizer isso. Synchronized this. Ok? Ou seja, obtém-se um monitor para o objeto diz. Cada classe é um objeto separado. Então, veja só, você tem dois monitores. Então, teste a TT1, essa thread aqui, ela vai tentar pegar um monitor dela mesma. E vai conseguir. Porque a segunda thread, quando for executar o método incrementar, vai tentar pegar o monitor dela mesma. E ela mesma é um outro objeto. Portanto, ela consegue. Ou seja, esse código não vai funcionar nunca para o que você quer fazer, que é sincronizar o acesso à variável contador. Para que isso funcione, você vai precisar fazer o seguinte. Você pode usar o synchronized aqui em cima, mas você vai precisar que esse método seja estático também. Veja só, eu vou executar muitas vezes isso, muitas vezes, e todas elas vão retornar 20 mil. Você pode até fazer um for aqui do lado de fora, executando esses comandos. Você vai ver que vai sempre retornar o mesmo valor, 20 mil. Porque isso aqui equivale a esse código aqui. TestThread.class. Faz referência à classe em si, a classe estática. E por isso, quando TT1 tentar pegar o monitor de TestThread.class, ele vai conseguir. Quando o test2 tentar pegar o monitor para incrementar o contador, ele não vai conseguir. Somente quando a thread 1 terminar sair do bloco synchronized é que o monitor vai ser liberado e que a segunda thread que estava esperando pelo monitor vai conseguir entrar e atualizar a variável contador. Existem outras formas de você fazer isso também. Vamos ver mais algumas formas aí de fazer. Vamos supor que você não queira ter um método estático aqui. Você pode definir uma variável. Então, você pode definir uma variável aqui, chamado trava. Bom, você definiu esse atributo chamado trava, ele é do tipo object. E será que vai funcionar isso aqui? Será que você vai ter os resultados que você está esperando? Eu vou testar com vocês, porque é muito comum você tentar
fazer esse tipo de teste aqui e você vai ver qual é o resultado agora. A primeira execução deu tudo certo, a segunda também, terceira, quarta, quinta. Hoje o meu computador está muito obediente. Bem, meu computador ele tá executando todas as vezes o mesmo valor, mas não é isso que acontece, certo? Se você executar mais vezes aí fora, eu estou gravando também, pode ser que acabe interferindo isso, mas o ponto é o seguinte: isso aqui tem o mesmo problema do DIS. Por quê? Porque quando o TT1 tentar sincronizar para poder incrementar a variável, quando o TT1, que é a thread 1, tentar pegar o monitor desse objeto, ele vai conseguir, porque esse atributo ele é do objeto e não é estático, certo? Ele não vale para todos os objetos dessa classe. Então, para isso funcionar, você teria que também colocar static aqui para que seja o mesmo objeto, para que o monitor seja pego sempre do mesmo objeto. Outra coisa comum de acontecer é instintivamente você pensar da seguinte forma: bem, eu tenho que fazer o contador aqui, eu preciso sincronizar o contador. Aí você vem aqui e tenta dar um synchronized no contador. Tá? Em tempo de desenvolvimento você já vai receber um alerta dizendo o seguinte: sincronização de um campo que não é final, tá? Ou seja, não é uma constante. Mas o ponto é que se você colocar final aqui, você continua com problema. Porque você só vai conseguir fazer um synchronized em um tipo de dados de referência. Aí o próximo passo, o seu próximo passo seria o quê? Seu próximo passo seria utilizar o tipo integer aqui, provavelmente. E veja só, os erros vão embora, não é? Só que olha só o que acontece quando você executa. Eu vou colocar um for do lado de fora para não ter que ficar apertando muitas vezes o botão aqui. Então eu vou chamar 100 vezes aqui dentro duas threads. Duas threads vão fazer o processamento 100 vezes. Não, 1000 vezes eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou chamar duas threads igual um aluno fez no sábado. Vou fazer exatamente a mesma coisa que ele fez. Então vamos lá, agora eu vou executar. Bem, a primeira execução deu certo, a segunda deu certo, não é? 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil e assim foi indo. Ó. Muito bem, até que chegou nesse ponto aqui e começaram os problemas. E por que isso acontece? Isso acontece porque o inteiro é imutável. Bem, não é o escopo dessa aula aqui falar sobre objetos mutáveis e imutáveis, mas o problema é muito parecido com aquela simulação ou do DIS ou
do object que não é estático. Veja só, eu não estou dizendo para você que você sempre tem que usar um objeto estático no seu código. Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte: você poderia criar um objeto do lado de fora da sua, na hora de instanciar a sua classe thread e passar via construtor ou via setter. E vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Eu quero mostrar mais uma técnica de sincronização. A partir do Java 1.5 foi adicionado um novo pacote, o Concurrency. E dentro dele nós temos uma classe chamada RainTrantLock. Vamos usar essa classe aí. No mesmo sistema, eu preciso ter sempre o mesmo objeto para que o monitor seja compartilhado entre todas as classes. Se não for estático, nesse caso aqui, para simplificar o nosso estudo, vão ser um objeto para cada thread, e aí sempre ele vai ganhar um monitor, porque ele não está concorrendo com ninguém. Então, o nome dessa classe, que nós podemos usar no lugar da object, por exemplo, é o RainTrantLock. Eu vou chamar ele de trava e vou criar ele aqui mesmo. RainTrantLock. E o funcionamento dele é o seguinte: em vez de você usar a palavra-chave synchronized, você vai chamar o método lock. A partir desse momento aqui, se o monitor estiver disponível, o monitor vai ser adquirido. E se outro thread tentar usar o método lock da trava, ele vai ter que aguardar. E você faz o seu processamento e depois destrava com esse método chamado unlock. Se você executar, você vai ver que os incrementos estão sincronizados. Perfeito. Eu disse que você não é obrigado a usar sempre a trava desse jeito aqui. Então eu vou mostrar como é que nós podemos passar isso via construtor, por exemplo. Então eu vou ter apenas um construtor de test thread, e esse construtor ele vai receber um RainTrantLock chamado T, e esse T vai ser colocado dentro de trava. Ok. Agora eu preciso fazer alterações do lado de fora, porque eu não tenho um construtor vazio. Aqui fora eu vou então criar um RainTrantLock. Então eu vou chamar ele de trava aqui. Estou no main. Vou criar esse objeto. Criei. E aí no construtor eu vou passar o mesmo objeto para cada uma das threads, para TT1 e para thread TT2. E o resto do código está ok, não é? Eu travo aqui, destravo aqui. Seria interessante colocar um final aqui, para garantir que os métodos internos aqui não mudem, né? Essa trava. E eu vou executar novamente. Então vamos revisar. Eu crio um objeto do lado de fora e passo esse objeto do lado de fora do for e passo esse objeto para as minhas threads. Esse objeto RainTrantLock ele vai ser usado no método incrementar. Então aqui eu adquiro um monitor, aqui eu faço o incremento e depois eu
devolvo o monitor para que outra thread possa pegar esse monitor e fazer essa operação dentro do contador. E assim o meu método incrementar está sincronizado. Todas as threads que tentarem usar esse método incrementar vão ter que adquirir essa trava. Então eu vou executar mais uma vez aqui e você pode visualizar aí a execução sincronizada, o incremento sincronizado. Vou executar mais uma vez. E assim, se você quiser, você pode fazer esses testes aí diversas vezes. Enfim, é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.